Fico feliz e honrado por poder estar mais uma vez aqui e nessa segunda vez está trazendo a mensagem, e é um privilégio para mim poder sempre estar falando do nome do nosso Deus. Eu queria convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos 3, uma passagem muito conhecida, que o título dela traz que é a cura de um que tinha uma das mãos mirradas. Louvado seja o nome do Senhor. E como eu disse, eu me sinto muito feliz de poder estar aqui trazendo a mensagem. E quando eu estava vindo no ônibus, eu até falei com a minha esposa, que eu falei para ela: olha só, a obra lá está começando, e quando a obra começa a cavar poço. Eu falei para ela assim: eu estou preparado para ir lá para pregar só para você mesmo, pastor Eduardo, missionária Monique e a irmã Socorro. Eu falei: se Deus mandar alguém mais, a gente dá glória a Deus por isso, mas a gente tem que ir preparado para cavar poço. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus fez uma surpresa, mandou a irmã que falou de manhã que não ia estar. Aí o Espírito Santo balançou e falou: vai lá, e ela veio. Então, é isso, glória a Deus, que eu falei. Se vier alguém a mais, glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. E me leva a lembrar que eu estava comentando com ela, vindo no ônibus, que a viagem, como o pastor falou, é um pouquinho longa, tem tempo de conversar. Eu falei para ela que eu tinha um amigo, diácono João Renato, que hoje, pela misericórdia de Deus, ele se encontra até afastado da presença do Senhor, mas ele falava assim, que ninguém mais quer cavar poço. Ele falava: o povo hoje quer chegar na igreja, sentar numa cadeira acolchoada, com ar-condicionado, os melhores instrumentos, e falar: é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou trabalhar. Mas eles não querem cavar poço, eles não pensam que para aquela igreja estar acolchoada, para ter aquele ar-condicionado, realmente precisou que alguém cavasse o poço para chegar àquele ponto. Mas ele não quer pensar nem lembrar dessas pessoas que cavaram o poço. Ele já quer encontrar o local pronto para poder ali ele satisfazer o seu ego. Mas poucos são aqueles que querem cavar o poço, pegar a obra no começo, de ter uma pessoa, como eu até falei com a minha esposa, a obra quando começa é sempre o pastor com a família dele. E depois, através do jejum, da oração, do evangelismo, Deus vai abençoando e vai enviando o pessoal. Mas no começo da obra é sempre o pastor e a família dele está ali cavando o poço para que Deus venha abençoar. É por aí mesmo, o mistério é esse. Aí a peleja é mais estreita, mas Deus abençoa. Louvado seja o nome do nosso Deus. A palavra de Deus diz assim, em Marcos 3. Eu sou teimoso, tenho que usar óculos, mas eu insisto em não usar. Diz assim: a outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Estava observando-o, se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, vem ao meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar vida ou matar? E eles calaram-se, e olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse-lhe ao homem: estende a mão. E ele estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Quando o pastor Eduardo me fez o convite para poder estar ministrando a palavra nessa noite, eu sempre, quando tenho que levar a palavra a alguma igreja, eu procuro orar antes de perguntar qual é a mensagem que Deus quer que eu leve. Porque eu tenho essa preocupação de não querer levar aquilo que eu quero,
Porque muitas das vezes a gente quer levar aquilo que a gente quer, a gente procura ocasiões, até mesmo procura lembrar fatos de jogar indiretas e pregar às vezes de situações que a gente sabe da vida da outra pessoa, mas quando Deus ele nos dá uma palavra revelada que é da vontade dele, são palavras que realmente vêm de encontro à necessidade da igreja e vêm para edificar e vem realmente para consolar e para que possa a igreja receber direto do trono dele qual é a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. E eu orando lá no meu serviço, que de vez em quando dá um tempinho para a gente poder ter o seu direito, né? o seu sossego, o seu cantinho reservado, e orando lá, pedindo a Deus uma palavra. E Deus me deu essa passagem do homem da mão mirrada. E na hora que eu recebi essa passagem, eu pensei, Senhor, o que eu vou falar sobre essa passagem? E dali no decorrer do dia, eu meditando sobre aquela passagem, pedindo a Deus que viesse falar sobre aquela passagem, procurando estudar sobre esta passagem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vi que realmente, quando o apóstolo Marcos, ele veio falar realmente sobre essa passagem, ele enfatizou muito que Jesus estava na sinagoga no dia de sábado. Louvado seja o nome do Senhor. E todos nós sabemos que o sábado para o povo judeu é mais importante do que o domingo para o cristão. Eles procuram guardar o sábado a fio por causa da lei de Moisés. Eles procuram guardar o sábado ali de uma forma realmente rigorosa, a ponto de achar que ninguém pode fazer nada nesse dia de sábado, a não ser realmente só cultuar e adorar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como o sábado realmente era o sétimo dia, da qual a Bíblia fala que para mim e para você, que foi o dia da qual realmente Deus terminou de concluir a humanidade em 6 dias, e no sétimo ele descansou. A Bíblia realmente vem falando isso para mim e para você, e o judeu ele começa a acreditar que o sábado é o dia de uma renovação de força para começar um novo ciclo de vida. Louvado seja o nome do Senhor. O judeu ele tem o costume de se reunir na sinagoga no dia do sábado, para ali eles lerem o livro do Alcorão, e ali eles leem um texto a semana toda, e esse texto ele termina no sábado, para que aquele texto seja concluído, fechado, para que realmente na outra semana comece um novo texto. Quer dizer, sábado para o judeu é o encerramento de um ciclo e o começo de um outro ciclo. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus ele estava naquele sábado, naquele lugar, realmente para começar junto com os judeus um novo ciclo. A palavra fala que realmente muitos tinham a oportunidade para ler ali o Alcorão, muitos tinham ali a oportunidade para ler ali as Escrituras. A Bíblia fala que Jesus também teve a oportunidade de ler o texto dele para ali finalizar aquela semana e começar outra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que muitos não sabiam é que Jesus ele estava naquele lugar não só para fechar o ciclo da qual os judeus tinham costume, mas sim para fechar o ciclo e começar outro ciclo na vida de uma outra pessoa que ninguém sabia, na vida de uma outra pessoa que necessitava ter um ciclo da sua vida fechado e iniciado uma nova história. Louvado seja o nome do Senhor. Existia um homem ali na sinagoga naquele dia que tinha um problema que muitos não sabiam qual era. Louvado seja o nome do Senhor. Eu pesquisando sobre essa palavra, eu vi que esse homem da mão mirrada que a Bíblia vem falando, realmente os estudiosos já acreditam que realmente aquele homem, ele trazia consigo uma doença da qual ele escondia. A Bíblia vem falando que aquele homem, que os estudiosos já acreditam que ele tinha uma lepra localizada na mão. E aquele homem, como sabia que a sua lepra era o motivo dele ser excluído da sociedade, era o motivo daquele homem realmente ser tratado com desprezo por muitos, a Bíblia vem falando que aquele homem
homem, ele enfaixava ali a sua mão, e ele realmente naquele estado que estava crítico já, a mão dele estava no estado tão avançado que a mão dele já estava ressequida por causa do avanço da doença. Mas aquele homem não deixava ninguém saber o estado que a sua mão se encontrava. Aquele homem, ele enfaixava a sua mão, e ele, daquela forma, ele podia chegar até a sinagoga. Se você for observar, a maioria das curas de Jesus eram feitas na porta do templo, porque o enfermo não ultrapassava o templo. A maioria das curas de Jesus era feita por pedintes que muitas das vezes estava na porta da cidade, porque ele já estava excluído da sociedade. E aí nós vemos que de repente Jesus, ele cura uma pessoa que estava lá dentro da sinagoga. Não era mais ninguém que estava na porta do templo, não era ninguém que estava na porta da cidade, mas era alguém que estava dentro da sinagoga. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa hora eu venho falar para esse momento, quando eu estava meditando sobre essa passagem, é que Jesus nessa noite, quando ele traz a lembrança, a cura desse homem que estava dentro do templo. Jesus vem chamando a atenção nessa passagem, que nessa noite ele quer falar comigo, ele quer falar contigo, ele quer falar com aqueles que estão dentro, para que realmente nesta noite possa começar como começou naquele homem, um novo ciclo, uma nova história na vida minha e de você. Jesus nessa noite, ele quer mudar a minha e a tua história. Jesus, ele quer fazer algo novo na minha e na tua vida. Jesus, quando ele se apresenta realmente a alguém, é porque realmente ele quer fechar um ciclo e começar outro. Louvado seja o nome do Senhor. Foi assim na vida de Abraão. Quando Jesus se apresentou para Abraão, realmente foi para mudar a história de Abraão. Foi para mandar ele para uma outra cidade, porque realmente falou que ali ele ia fazer dele uma grande nação. E a Bíblia mostra para mim e para você que ele mudou a história de Abraão. A Bíblia fala para mim e para você também que quando ele se apresentou, quando Deus se apresentou ali para Jacó, foi para mudar a história de Jacó. Foi para que realmente pudesse Jacó fazer dele uma nova história. Ele se apresentou, Deus se apresentou para ele para transformar, fechar um ciclo na vida de Jacó e começar um novo ciclo. Mas esse ciclo diferente, esse ciclo conforme a vontade de Deus, para que venha alcançar as promessas. A Bíblia mostra para mim e para você que quando Jesus teve um encontro e se apresentou com Saulo, foi para fechar um ciclo na vida de Saulo, foi para dar um baixa na vida de Saulo e começar uma nova história na vida de Saulo. Ele queria transformar a vida de Saulo do perseguidor para o evangelizador, daquele que realmente era temido pelos cristãos, para ser um dos maiores pregadores missionários que realmente o cristianismo já teve. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus, na sua palavra, vem mostrando para mim e para você, que chamou os apóstolos, os 12, foi para que realmente se apresentou para eles, para fechar um ciclo na vida deles e começar uma nova história na vida deles, uma história da qual Deus tinha preparado para eles. Foi mais ou menos assim. Jesus chegou para os apóstolos, Jesus chegou para Abraão, Jesus chegou para Saulo, Jesus chegou para Jacó. Foi como que chegasse assim e falava: olha só, até hoje vocês viveram da maneira de vocês, até hoje vocês fizeram o que vocês fizeram, até hoje vocês conduziram a vida de vocês, mas chegou a hora que eu vim me apresentar para falar que agora chegou a hora de a maneira de vocês viver sem encerrar e começar um novo ciclo, uma nova história, da qual sou eu que vou guiar, da qual sou eu que vou fazer. É hora de vocês pararem de viver a história de vocês e começar a viver a minha história na vida de vocês. Aleluia. Essa noite é isso que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Fechar esse ciclo, fechar essa história e começar uma nova história, mas escrita por Ele. Aleluia. Começar uma nova vida, que é a vida dele na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vem falando para mim e para você que esse homem estava lá, ninguém notava. Talvez a enfermidade grave que aquele homem tinha. Aquele homem estava lá na sinagoga fazendo os costumes.
Ele estava lá vendo a leitura, ele estava lá participando daquele ritual de encerramento para uma nova semana, e ninguém notava ali que aquele homem precisava ter algo mudado dentro dele, para que não mudasse só um ciclo de costumes, para que não mudasse só um ciclo de um ritual, mas que mudasse o ciclo de uma vida. Meu Deus. Porque muitas pessoas vivem como esse homem. Muitas pessoas entram na igreja, saem da igreja, faz aquele ritual, vai todo culto de segunda-feira, quarta-feira, domingo, fazem tipo um ritual, participam da campanha, mas não tem a vida mudada, porque continua como aquele homem fazendo um ciclo de costume, um ciclo de leitura, mas não tem um ciclo de mudança, porque não aceita quando Jesus se depara com ele e faz como faz com aquele homem. Olha só, essa noite vai ser diferente, essa semana vai ser diferente. Tu veio para a sinagoga para pensar no ciclo, mas não vai ser na leitura não, vai ser um ciclo de vida. E Jesus olha para aquele homem e fala para aquele homem: olha só, você vem aqui na frente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você vem aqui na frente. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. As reuniões na sinagoga não eram como hoje em dia, os cultos assim. As cadeiras eram em círculo. Louvado seja o nome do Senhor. Creio que o púlpito ficava no meio. E quando a pessoa recebia a oportunidade para fazer a leitura, ela ficava no meio. E em volta dele ficava o povo. Por isso que Jesus, quando olhou para aquele homem, ele chamou aquele homem também para o meio. Vem para o meio. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem, talvez ele tenha até ficado receoso. O que esse homem está me chamando ali para o meio? Olha só, eu estou aqui escondidinho com a minha face, talvez eu não sei, está aí escondidinho aqui atrás, ninguém está me notando. E ele me chama para o meio. Se ele me chamar para o meio, todos vão ver. Louvado seja o nome do Senhor. Todos podem identificar que em mim tem algo que necessita ser mudado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas só que Jesus falou: vem para o meio. Era necessário que todos pudessem notar aquele homem naquele lugar, para ver que ele tinha algo ali que precisava ser mudado. Talvez até aquele momento ninguém tinha notado ainda que aquele homem precisava de ajuda. Talvez até aquele momento ninguém precisava de algo na vida daquele homem que necessitava ser mudado, porque aquele homem vivia no templo, vivia na sinagoga, cumpria os rituais. Então nós sabemos que aquele homem não precisava ter nada mudado para poder fazer a obra do Senhor, para poder estar bem e ter uma nova vida. Mas Jesus olhou para aquele homem, viu que aquele homem naquele sábado necessitava de uma transformação diferente, começava de um início novo, e Jesus chamou aquele homem para o meio, para que todos pudessem ver. E aquele homem que achava que não tinha problema nenhum, que não tinha dificuldade nenhum, realmente quando ele chegou no meio, todos puderam contemplar a sua necessidade. Aleluia, todos puderam contemplar a sua necessidade. Aleluia. Muitos estão na igreja, louvado seja o nome do Senhor. O pastor Eduardo, quando ele deu, falou na palavra inicial, ele trouxe sobre a árvore que não dá fruto, né? Que vai ser arrancada, jogada ao fogo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, muitas das vezes, quando ouvimos essa palavra, a gente começa a se refletir, se perguntar como está a nossa vida. E daí começa a vir várias indagações, mas eu quero dizer que muitos estão na igreja, como aquele homem, mas não estão produzindo fruto, não estão conseguindo fazer a obra como deve ser feita, porque se encontra uma parte do corpo mirrada. Louvado seja o nome do Senhor. Se encontra com uma parte, como até dizer, o lado espiritual da sua vida mirrada. Porque quando vem falar que um homem tinha uma das mãos mirrada, não vem especificando se era direita ou se era esquerda, mas fala que ele tinha uma parte das mãos mirrada. E eu quero dizer para você que o que o homem usa mais para trabalhar é as mãos. A pessoa, quando ela fala vou trabalhar, o pensamento que vem vai falar o quê? Vai botar as mãos na massa. Ele vai fazer algo com as suas mãos. Então quando o homem ele tem uma das suas mãos prejudicada, o primeiro pensamento que vem para mim e para você é o quê? A obra não vai sair perfeita.
pensamento é esse, a obra não vai sair perfeita. Mas muitas das vezes a gente se pergunta assim: caramba, a obra não vai sair perfeita por quê? Porque aquela pessoa não quer, não. Porque aquela pessoa muitas das vezes ela tem uma dificuldade que precisa ser tratada. Ela tem um defeito que necessita ser tratado. Ela tem algo que necessita ser curado. Por quê? Porque muitas das vezes ela acha que está sã, ou então as pessoas percebem que ela não faz a obra direito, mas precisa ser tratado. Às vezes é uma pessoa que tem dificuldade de falar com a missionária Monique, porque não sei porque eu não vou com a cara dela, mas eu não consigo falar com ela. Se for para trabalhar com a missionária Monique, eu não vou. Ou então eu vou e trabalho empurrado, de cara fechada, fazendo as coisas de qualquer maneira. Essa pessoa está com uma parte do seu corpo errado, porque realmente a obra do Senhor não tem que ter consenso, não tem que ter amizade, tem que ser feita com amor e tem que ter união. Então se você não consegue trabalhar com A ou B, a obra de Deus não está sendo feita da forma que deve ser feita. Há algo que necessita em você ser curado para a obra seja perfeita conforme o agrado do Senhor. Aleluia. Há pessoas, louvado seja o nome do Senhor, que até fazem a obra do Senhor, mas muitas das vezes não faz como deveria ser feito. Uns faz porque faz a obra do Senhor, mas a língua tem que ser curada. Porque eles cantam uma... É verdade. Porque eles cantam ela falar da vida de um e do outro. Então, por mais que ele faça a obra, por mais que ele se dedique, nunca vai ser bem feito, nunca vai dar fruto, porque vai ser sempre visto como um povo errado. Verdade. Então é a área que está errada, que necessita ser Glória a louvado Deus. seja o nome do Senhor. Eu conheço uma missionária que ela falava assim, que ela tinha um costume, ela até falou de um costume, de falar da vida de Jesus. E ela falou que ela foi curada por Jesus. Foi ela lendo uma passagem dos discípulos de Emaús. Eu pensei, mas de onde essa passagem fala de fofoca? Entendi. Ela me explicou, não, porque ela um dia lendo, como é que Deus trata quando Ele quer. Ela ficou um dia lendo, Ele quer quando a pessoa se deixa assim. Ela falou que um dia ela lendo essa passagem que ela já tinha cansado de ler, ela chamou a atenção, Deus chamou a atenção para ela o quê? Que os discípulos de Emaús voltaram no mundo e foram o tempo todo no caminho falando só de Jesus. Só falava de Jesus. De Jesus isso, de Jesus aquilo, de Jesus isso, de Jesus aquilo. Aí Jesus também falou tudo. E eles foram no caminho falando sobre Escritura. E na hora aquilo falou para ela que o crente tem que falar de Jesus e não falar da vida do outro. Aleluia. E ali ela falou que naquele momento, aquela passagem, Deus falou com ela e ela foi curada, que dali por diante ela falou que não quis mais saber de falar da vida de ninguém. Aleluia. E Deus começou a abençoar a vida dela. Ela foi uma mulher que foi curada. Louvado seja o nome Glória do a Senhor. Deus. De uma parte do corpo dela, da vida dela, que estava errada. Mas foi necessário ela vir para o meio. Porque aquele homem, quando Jesus falou, vem cá para o meio, ele poderia correr e sair da sinagoga. Ele poderia correr e falar, não vou embora. Mas ele foi para o meio para ver o que podia acontecer. E aí Deus fez um milagre. Muitas das vezes Deus também quer fazer um milagre na minha, na tua vida, quer curar alguma área. E muitas das vezes Jesus chama a gente para o meio porque vai confrontar ali o nosso defeito, vai confrontar ali a nossa doença, vai confrontar ali a nossa dificuldade. Nós não queremos ser confrontados porque dói. É como se ele fosse humilhado. Talvez aquele homem ia ser só humilhado, chegar no momento todo mundo vê a mão dele do jeito que estava. Mas ele é necessário que realmente todos vissem o jeito que estava. Ele passar talvez entre aspas por aquela humilhação. Porque foi através daquela humilhação que a cura dele chegou. E ele pôde realmente sair dali perfeito para fazer a obra do Senhor. Aleluia. É necessário a gente se preocupar com isso. É necessário a gente realmente se entregar de forma a Jesus, a ponto da gente compreender que nós precisamos ser tratados. Há realmente pessoas que têm costume de cuidar de pecado, não conseguem largar pecado, seja realmente a mentira, adora contar uma mentira. Outros têm outros tipos de pecado que até te intitulam por aí por pecadinho de estimação, aquele que não consegue largar. Então são partes da vida que precisa ser realmente curada, que precisa ser tratada, para que realmente possamos fazer a obra da forma que
Deus quer. Aleluia. E a Bíblia fala que Jesus, naquele momento, quando ele fez a obra na vida daquele homem, aleluia, aquele homem foi curado, entrou com a mão mirrada, saiu da lição, mas a Bíblia fala que aquele pessoal que estava na sinagoga, por incrível que pareça, olha só, religiosos, fazendo rituais religiosos, irmãos de congregação daquele homem, mas a Bíblia fala que quando aquele homem foi curado da sua mão errada, eles não se alegraram. Eles não se alegraram, eles não aplaudiram, muito pelo contrário, eles criticaram. Talvez no pensamento deles aquele homem tinha que continuar do mesmo jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você que muitas das vezes Deus muda a tua história, muitas das vezes Deus muda a tua vida, porque foi assim que Deus fez na vida daquele homem, escreveu uma nova história. Mas eu quero dizer, quando isso acontecer, pastor Eduardo, eu espero muitas das vezes tapinha nas costas, ou a felicidade daqueles que congregam, ou daqueles que são do mesmo meio cristão. Muitas das vezes tu pensa assim, agora o povo vai se alegrar. Olha só, a plenitude de graça agora, olha só, começou uma nova história na vida do pastor Eduardo. Começou uma nova história, o povo está indo para lá, a igreja está crescendo, o fruto está acontecendo, Deus está honrando. Aí tu pensa assim, agora o povo vai realmente glorificar junto comigo. Não, o povo vai criticar, como vem na vida daquele homem. Mas fazer isso no sábado, mas curar ele assim, quer dizer, não estavam nem aí para o milagre que foi feito, mas estavam querendo criticar a forma que foi feito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer que por mais que o povo reprovou a atitude de Jesus, eu creio que uma pessoa saiu feliz daquele lugar. Eu creio que uma família saiu feliz daquele lugar. Aquele homem que foi curado, ele saiu glorificando ao Senhor. Creio que a família dele, quando ele chegou em casa, glorificou ao Senhor. Porque é assim que acontece. Jesus não precisa da autorização de ninguém para mudar a tua história. Jesus não precisa do consentimento de ninguém para te dar a tua vitória. Jesus não precisa que ninguém possa aprovar. Porque a Bíblia fala para mim e para você que quando ele quer operar, não há ninguém que possa impedir. Não é dia da semana, não é hora da noite, no dia da tarde, não é realmente empecilho qualquer. A Bíblia fala que até mesmo o demônio que se levantar, realmente com uma ordem, eu capaz de Jesus é postado por terra. Porque quando Jesus ordena, até o diabo obedece. Verdade. Glória a Deus. Até o diabo obedece. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vem mostrando para mim e para você que Jesus começou uma nova história. Mas eu queria, ainda no capítulo 3, louvado seja o nome do Senhor, chamar a atenção lá no versículo 13, que diz assim: e subiu ao monte e chamou para si o que ele quis, e vieram a ele. Só para finalizar, vem mostrando que depois dessa mudança, desse, vamos falar assim, reboliço todo, que Jesus deu a vitória a esse homem, Jesus ele continuou pregando, continuou anunciando. E aqui fala que ele, depois disso, ele chamou para si, que foram os apóstolos, que ele quis. O que eu quero dizer para você é que muitos falam assim: eu escolhi Jesus. Mas foi Jesus que te escolheu. Foi Jesus que te escolheu, missionário Etienne. Foi Jesus que te chamou, missionário Monique. Foi Jesus que te chamou, irmão Socorro. Foi Jesus que me chamou. Não foi eu que escolhi. Não foi você que escolheu. Mas a Bíblia vem mostrando para mim e para você que Jesus ele chamou a quem ele quis. Eu quero dizer nessa noite que quando alguém falar que esse lugar que Deus te colocou não é teu, que essa bênção que Deus te deu não é tua, quando alguém falar que o ministério que Deus colocou na tua mão não é teu, você tem que saber que não foi você que escolheu, mas foi aquele que te escolheu. É aquele que te escolheu. Ele tem poder, ele tem autoridade, ele tem como te capacitar e te dar a vitória. Aleluia. Nós somos servos de um Deus Altíssimo.
Nós não estamos de brincadeira, porque nós não escolhemos, eu vou sair de Belfor Roxo, eu vou lá no Pastor Eduardo porque ele é legalzinho, porque eu gosto, porque eu quero. Não é porque a gente sabe da chamada e quem chamou, aleluia, quem chamou ele merece todo o respeito. Quem chamou ele merece toda a glória. Quem chamou, louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente fala para pensar de onde ele nos tirou, a gente começa a abrir um livro na nossa mente e começa a imaginar que da nossa própria força nós jamais teríamos condição de estar aqui. Então para a gente estar aqui é porque alguém nos chamou e nos colocou nessa situação. E eu sei que é Jesus de Nazaré. E nessa noite ele traz essa mensagem para falar que ele veio realmente para fazer mudança. Que ele veio foi para mudar a história. Ele veio falar para mim e para você que como ele estava naquela sinagoga para mudar a história de um homem, nessa noite ele está aqui, neste lugar, no tempo da plenitude de graça, para mudar a história. Louvado seja o nome do Senhor, minha, mas para mudar a história tua, e louvado seja o nome do Senhor, como a Bíblia fala, que a palavra dele realmente pode tomar força até aquele que está no alcance. O que eu quero dizer é que realmente Jesus colocou a plenitude de graça neste lugar, realmente chamou a mim para você, foi para mudar a história não só realmente desta rua, mas desse bairro, ou daquele que ouve a voz e tomar realmente posse desta história. Jesus ele veio para mudar a vida, para mudar a história, para fechar um ciclo seja de tristeza, um ciclo seja de dor, um ciclo seja de enfermidade como a desse homem incurável. Ele veio parar, olha só, o ciclo se fechou agora. Agora vai começar uma nova história na tua vida. O ciclo se fechou e vai começar uma nova história. A gente olha segunda, terça, sábado e domingo. Aí quando chega no sábado, muita gente pensa assim, chegou o sábado, louvado seja o nome do Senhor. Aí quando chega no domingo, hoje em dia a gente pensa assim, Jesus, amanhã vai começar tudo de novo. Vai começar tudo de novo. Mas com Jesus é diferente. Com Jesus não é amanhã vai começar tudo de novo. Com Jesus é amanhã vai começar uma nova história. Com Jesus não é amanhã vai começar tudo de novo. Porque o amanhã a Deus pertence, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala para mim e para você que assim é a pessoa realmente movida pelo Espírito Santo. O vento sopra onde quer, se ouve a sua voz, ninguém sabe de onde ele veio nem para onde ele vai. Assim é a vida de todo aquele que realmente tem o Espírito Santo de Deus. Ele hoje está aqui, amanhã ele está lá. Ele está hoje aqui, amanhã ele já está acolá. E assim é porque ele não tem domínio pela sua vida, mas Deus movimenta. E a cada dia é uma nova história. A missionária Richelle falou, nem imaginava, de repente quando eu me vi eu estava no lar pregando, louvado seja o nome do Senhor. De manhã a missionária falou, olha só, eu não vou não, mas hoje à noite onde ela está, para mostrar que quem governa a minha, a tua vida é Deus. Esse é aquele movimento pelo Espírito Santo. Quando ele fala assim, eu não vou, Deus fala, tu vai. Quando ele fala assim, eu não vou fazer, Deus fala, tu vai sim. E aquele que quer pelo Espírito Santo, ele não se governa, é Deus que governa ele. E as histórias vão realmente passando e se renovando a cada dia, e as pessoas vão vendo que Deus vai mudando você a cada dia. Deus ele muda o crente. As pessoas muitas vezes acreditam hoje em dia, como a missionária Richelle falou, que não tem mais mudança, é difícil, né? A maioria hoje em dia ninguém vai saber se é do mundo, se é crente, né? Mas existe remanescentes. Remanescentes são aquelas pessoas que não mudam. Eles continuam ainda naquele ritmo antigo, eles continuam buscando. É poucos, mas existem pessoas assim. O pastor Eduardo falou, o homem olhou para ele e falou, tu é evangélico, não tá, isso já aconteceu comigo também, de estar no trabalho, trabalhando, a pessoa olha para mim e fala assim, tu é evangélico, né? Quer dizer, tem um brilho, é coisas que realmente tinha que acontecer com todo cristão, mas não acontece com todo cristão. Mas sabe por quê? Porque a conversão é mudança, a conversão é mudança. O pastor Eduardo colocou assim, no seu Face hoje pela manhã ou pela tarde, eu não lembro, colocou assim, você sabe dar uma boa notícia? Louvado seja o nome do Senhor. A boa notícia
Tradução realmente do grego, evangelho, significa o quê? Boa notícia. Quando a gente lê o evangelho, a gente está dando uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Olha assim, tem chance de você não ir para o inferno, é só aceitar Jesus. A boa notícia é o quê? Olha só, a tua vida de tristeza pode mudar, a tua vida pode mudar e começar uma nova história. Quem muda isso é Jesus, porque as pessoas têm mania de só dar uma notícia. Tu não vai mudar, você vai morrer assim, tua família vai ser derrubada, tua vida vai ser fracassada, nada vai dar certo. As pessoas adoram dar uma notícia, porque a má notícia é a que chega mais rápido, a má notícia é a que dá ibope, a boa notícia muitas das vezes ela não é aceita e desacreditada, mas Jesus ele veio para falar para mim e para você. Vai lá e leva o meu evangelho, vai lá e dê a boa notícia. Ainda há esperança nessa terra, ainda há esperança para o povo. O povo não foi mais condenado a viver como capacho do diabo, mas realmente fala, Jesus venceu a morte, Jesus acabou com o diabo e mostrou para mim e para você, quando ele ressuscitou, que realmente todo o poder, toda a glória, todo o louvor foi dado nas mãos dele, e o que ele puder fazer, o que ele quiser fazer, o que ele ordenar, ele faz. Conversão, mudança de atitude. Conversão, mudança de vida. Mudança de vida. Mas como foi na vida daquele homem com a mão mirrada, é difícil muitas vezes, moleque. É você se confrontar contigo, é você ser humilhado, é as pessoas apontar teu erro. Quando eu me converti, eu ouvi muito. 15 minutos eu te tiro da igreja. Eu ouvi. Você pensa que engana Deus? Você não engana Deus não. Está pensando que engana Deus? Não engana Deus não. Já vi gente falar, não te dou 3 meses para tu sair da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus é tão verdadeiro que conforme Ele foi mudando a minha história, Ele foi mudando a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas que falavam que realmente eu não tinha mais chance, pessoas que falavam que eu estava enganando a Deus, eram elas mesmas que depois pediam oração para mim. Elas mesmas que muitas vezes falavam, olha só, estou passando por isso, por aquilo, ora por mim, vai lá em casa. Ela mesma que muitas vezes falava, está indo para a igreja, ora por mim. Ela mesma que não via Deus na minha vida, que condenava, que realmente não tinha, era só empolgação. Foi os mesmos que começaram a ver Deus trabalhar, começaram a ver a mudança na minha vida. Eram os mesmos que olharam para mim de uma forma diferente e não viram mais a minha vida ser a minha vida, mas viram ser a minha vida, a vida de Cristo. E começaram a ver Cristo na minha vida, começaram a ver Jesus na minha vida e começaram a acreditar. Se Jesus mudou ele, realmente esse Jesus tem poder de mudar a minha história. E começaram ali a sentir interesse e acreditar que Deus fez. Glória a Deus. É essa mudança que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Nós estamos já a caminho da perfeição. A perfeição vai ser na glória, mas nós estamos sendo moldados, sendo curados. Mas dói. Pensa que eu gostava quando eu escutava isso? Eu não gostava não. Penso que muitas das vezes eu não me senti envergonhado. Eu me senti envergonhado. Mas eu não tive frio. Você que faz boa obra. Louvado seja o nome do Senhor. No começo ia com a Bíblia dentro de uma bolsa. Depois começou a tirar a Bíblia da bolsa, mostrava para todo mundo, agora eu sou crente. No começo não gostava de andar de roupa social, falava, eu vou ser crente. Eu até falei com a minha esposa, eu falava, eu vou ser crente da minha maneira. Eu vou ser crente, mas você gosta de crente que usa roupa social, usa calça jeans com chinelo, não gosta disso, ridículo. E no começo até tentei, a todo esporte, tênisinho, não sei o quê. Olhava os irmãos assim, eu falei, coisa ridícula. Mas depois Deus mesmo foi começando a me moldar. Que, por incrível que pareça, eu começava a olhar e em vez de achar feio, eu já começava a achar bonito. Eu olhava e começava a falar, estranho, eu começando a achar bonito esse negócio. Eu achava feio, mas estou começando a gostar desse mistério. A mulher que saiu, meu Deus. E eu lembro que teve uma saída para os varões. Aí foi aí que Deus falou, agora vamos fazer isso transformar. Teve uma saída dos varões.
Eu novo convertido, me chamaram para sair, eu fui. Para sair, chegou lá, os valores tudo ataviado, terno, gravata, tudo. Mas minha irmã, eu olhei assim, eu falei, poxa, eu queria tanto ter um terno, Senhor. Eu até ter uma gravata, só eu tô aqui sobre esporte, técnica, nem parece que eu sou crente. E lá eu comecei a orar, dobrei o joelho, comecei a orar lá na saída. Glória. Senhor, eu queria tanto ter um terno, queria tanto. Agora, outra saída que tiver, eu não vou vir não, porque eu vou vir toda ataviada, eu vou vir assim, não vou vir não. Quando eu termino o culto, chega o irmão e fala assim, Rogério, eu queria falar um negócio contigo, mas tô bem sem graça, desde quando sair de casa, não sei o quê, porque não sei se tu vai gostar. Eu falei, fala, o que é? Poxa, eu acho que Deus está me incomodando. Desde quando saí de casa eu pensei em você, tô aqui te olhando, tô vendo. Fala, mano. Não, é que eu ganhei um terno lá em casa, tá novinho. Aí quando eu peguei, não deu em mim, eu olhei e falei, poxa, tá sentindo o irmão Rogério. Mas acho que ele não vai gostar não, que ele só anda esporte. Aí tô lá no culto te olhando, tô pensando que ele não me incomoda, eu falei, vou falar com ele, se ele quiser mesmo. Ô, varão, por que não? Se quiser a gente passa em casa pra pregar, mas se tu não quiser eu vou dar pra outra pessoa. Eu falei, varão, eu tava orando hoje pra Deus, pedindo por terno, pedindo pra gravata, ele falou, glória, até dizendo, vamos lá em casa. E no outro dia, no culto, já cheguei eu, de terno, gravata, a igreja toda olhou assim pra mim, e começou a ver o quê? Olha a mudança. Mudança. Mas foi uma mudança de empolgação, me converti, botei a roupa para mostrar para todo mundo. Eu não gostava, mas o Senhor me fez gostar. E falou, olha só, tu não se governa não. Sou eu que te governo. E quando eu governo, até a forma de se vestir, eu mando e digo para você como você deve vestir. E Deus mudou o meu caráter, Deus mudou o meu gostar, mudou o meu jeito. O que eu quero dizer nessa noite é isso. Deus nessa noite quer fazer como quer com aquele homem. Fechar um ciclo e começar outro na tua vida. Deus quer mudar a minha história. Você sabe qual é a história que Deus quer mudar na tua vida. E nessa noite ele fala, eu tô aqui para isso. Se é para transformar, é comigo mesmo. Se é para mudar, é comigo mesmo. Se é para realmente mudar para melhor e transformar a tua história realmente do jeito que eu quero. Se você aceitar, nessa noite eu mudo a tua história a ponto que não te reconheçam mais, mas reconheça a mim. E assim agradeço a oportunidade.